Olá, sou Charles Bruno da Silva de Araújo de Souza e estou concorrendo ao cargo de professor de Educação Física. Olá turma, tudo bem? Sexto ano, como vocês estão? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula sobre ginástica. Como vocês viram anteriormente, nós estamos vendo a ginástica circense, que é um tipo de ginástica. E a ginástica circense, ela está relacionada diretamente ao circo. E aí, nós já vimos então nas aulas passadas sobre a história da ginástica circense e aí um pouco da história do circo e alguns de seus elementos e características. Hoje na nossa aula nós vamos retomar esse conteúdo, esse conhecimento. Nós vamos instrumentalizar vocês, o professor vai passar algumas atividades de um dos elementos da ginástica circense. No caso, eu selecionei para essa aula os malabares. E nós vamos fazer malabares e posteriormente nós vamos, em roda, conversar, discutir, dialogar sobre o que nós tivemos de conhecimento até agora, o que foi passado para vocês e o que vocês conseguiram assimilar. Nós também iremos fazer uma dinâmica de uma aprendizagem através de times, onde cada time que o professor vai selecionar, que nós vamos elaborar em grupo, cada grupo irá criar uma sequência de movimentos para que todos os outros colegas consigam reproduzir. Então, vamos fazer a retomada dos nossos estudos passados. Então, nós estamos vendo ginástica circense. E o que vocês conseguem lembrar sobre isso, Então, vamos a algumas perguntas aqui para orientar vocês. Então, o que é ginástica circense? Quais características possui essa ginástica? Vocês vão ao circo quando ele está na cidade ou numa cidade próxima, que seja viável ir até esse local? Quais elementos vocês mais gostam da ginástica circense? Ou das atividades que aparecem no circo? E quais demonstrações no circo são movimentos relacionados à ginástica e à educação física? Então, quais aqueles elementos que tem lá no circo que nós podemos trazer para a educação física e também para a nossa aula? Então, quero que vocês respondam. Então, muito bem. Então, com a resposta de vocês, eu fiz então esse registro com algumas delas. Então, circo, relacionado à ginástica circense. Então, acrobacias, são elementos que tem na ginástica circense e no circo. Malabares, diversão, mágica, dar risada, engraçado, corda bamba, perna de pau, trapézio e equilíbrios, o monociclo, o palhaço em si, vocês falam que eles fazem a palhaçada, que são aqueles elementos de teatro, muito bacana, muito bom. Então, essas respostas aqui vocês podem estar anotando no caderno de vocês, nessa nuvem de palavras. E vamos lá então. A ginástica circense é uma modalidade da ginástica e ela está diretamente relacionada ao circo. Então, como nós vimos nas aulas passadas, o circo é esse espaço onde nós temos manifestações físicas, de habilidades físicas e também artístico-cultural. Que o circo ele é essa representação, esse movimento artístico-cultural que nós temos no nosso país e também no mundo. E vamos lembrar, o circo na antiguidade ele era usado para preparar o corpo para a guerra. Então o circo antigamente ele era uma demonstração, claro, mas ao mesmo tempo era uma forma de preparar os homens para a guerra. Muito tempo depois, o circo ele foi se transformando nas várias regiões que nós temos no mundo. E uma dessas transformações foi os saltimbancos. Vocês lembram dos saltimbancos, Que eram circos itinerantes. Então esses saltimbancos, eles iam de cidade em cidade e lá eles levavam algum espetáculo novo, alguma apresentação que cativava, que impressionava então os moradores de cada localidade. Depois, posteriormente, na Inglaterra nós temos o surgimento do picadeiro, que é muito próximo do circo que nós temos atualmente. Então, lá na ginástica circense antiga, o circo antigo, nós tínhamos as arenas, que eram feitas então as apresentações das pessoas que estavam se preparando para a guerra. Os saltimbancos eles eram itinerantes, eles não tinham formato de picadeiro, então eles iam
em várias regiões de forma improvisada. E já na Inglaterra surge o picadeiro, que é essa forma que nós conhecemos, né, circular, com a plateia em volta, né, calona. E lembrando, né, nas nossas aulas passadas, que surge através de um rei que ele queria facilitar a apresentação de espetáculo com cavalos, né? E atualmente o circo moderno ele já não utiliza animais, que era uma prática comum nos circos anteriores, e ele trocou então esses espetáculos com os animais para os espetáculos de movimentos, né, de capacidades, habilidades físicas acima do comum, né? E como exemplo desse tipo de circo, nós temos o Circo de Soleil, que é um circo muito famoso no mundo inteiro, né? Eles viajam, essa companhia, eles viajam o mundo fazendo as apresentações deles em vários países, ok? Eles não vão em todas as cidades possíveis, né? Eles vão nas cidades maiores e é um show muito legal, ok? Então, vamos relembrar alguns elementos, né, algumas características que nós temos da ginástica circense que estão presentes no circo. Então, lembrando, nós temos a manipulação, que é uma forma, né, um elemento da ginástica circense, e nós podemos citar o malabares como dessa categoria de manipulação. Nós temos também as acrobacias, que nós podemos citar o trapézio e o tecido, né, onde as pessoas elas se submetem a fazer movimentos nas alturas, né, o trapézio, que é aquela barra que os ginastas, né, os circenses, eles se penduram, se balançam, né, se jogam de um para o outro. Nós temos as artes cênicas, que nós temos o palhaço, o maior representante, e nós também temos os equilíbrios, né, que são a perna de pau e o monociclo. Vocês já viram todos esses elementos da ginástica circense alguma vez? Bom, nas aulas passadas nós passamos, o professor passou alguns vídeos para vocês, e eu acredito que vocês consigam reconhecer cada um desses elementos se vocês verem eles, ok? Bom, e o que é o malabarismo? Que é o elemento que eu selecionei para a aula de hoje. O malabarismo pode ser definido como a arte de manipular objetos com agilidade e precisão. Mas que forma de manipulação é essa, né, pessoal? É uma forma que pode ser de arremesso, ou seja, nós jogamos, lançamos esses objetos e depois recuperamos ele. No caso, os malabaristas, né, os circenses ou pessoas que são fora do circo, mas que são malabaristas, eles então conseguem fazer essa manipulação de objetos, esses arremessos com um objeto, 2, 3, vários objetos, ok? E os objetos mais comuns que tem nessa forma nesse elemento da ginástica circense, o malabares, é a bola, as argolas e as clavas, né, que são aqueles pinos, que parecem aqueles pinos de boliche. Esses são os três mais conhecidos. Mas também tem malabaristas que eles utilizam outros objetos que são bem mais, vamos dizer, impressionantes para chamar a atenção mesmo do público. Por exemplo, facas, facões, garrafas diversas, né, garrafas de vidro. E esses são mais difíceis, mas temos pessoas que utilizam vários objetos, várias formas de malabarismo. O professor falou então do malabarismo de arremesso, que é esse que se joga, mas nós também temos outras formas de malabarismo, né? Como por exemplo o malabarismo de contato, onde você tem o contato do seu corpo com o objeto. Por exemplo, aquelas bolas, né? Existem malabaristas que fazem movimentos e alguns elementos com a bola rolando pelo corpo sem deixar cair. É muito legal. Mas hoje na nossa aula nós vamos focar no malabarismo e no malabarismo de arremesso, ok? E para isso eu separei para vocês, né, duas formas. Nós temos as bolinhas, que são, né, bem famosas, bem clássicas as bolinhas, e também o tule. O tule, pessoal, ele é uma forma para iniciação ao malabares. Por quê? Isso aqui é um tecido. E esse tecido ele é leve, né? A gente recorta ele, um tamanho de 30 por 30, e aí nós conseguimos fazer
alguns elementos de malabarismo com ele. É muito fácil, ok? E nós vamos focar então no malabarismo com o tule. Para isso, vocês vão pegar e vão lançar e recuperar, né, o tule. De que forma? Então vocês vão lançar e recuperar normal, lançar, bater palma e recuperar, lançar, relar no chão e recuperar. Também vocês podem fazer em grupo, ou seja, lançar para o colega, né, ficar próximo, lançar um para o outro, ou então também lançar, trocar de lugar com o colega e recuperar o tule que ele estava na mão, ok? Após nós praticarmos algumas vezes essas sequências, né, vamos separar a turma em grupos e cada grupo irá fazer uma sequência, criar uma sequência, movimentos para apresentar para os outros colegas. E todos então irão reproduzir essa sequência. Essa é uma abordagem chamada de aprendizagem por times, ok, pessoal? É uma forma da gente conseguir interagir e estimular a criatividade de vocês, tudo bem? Então, após nós fazermos a prática do tule, né, tanto a prática individual, em grupo, como também a aprendizagem por times, nós vamos sentar em roda e conversar. E aí, o que vocês acham então desse conteúdo, da ginástica circense? Vocês acharam difícil realizar o malabares com o tule, né, ou com a bolinha? Vocês acharam que foi fácil? Qual outra forma que nós podemos utilizar para substituir o tule, por exemplo? O que nós podemos fazer no lugar do tule? Bom, nós podemos utilizar uma sacola, né, um pedaço de TNT, por exemplo, para substituir o tule. E vocês acham que é possível fazer malabarismo fora da escola? Pensem aí e me respondam, ok? Então assim chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!